Né? Boa noite a todos. Hoje é dia 6 de maio de 2020, aula de Sistemas Estruturais 1, curso de Arquitetura. O nosso tema hoje será, nós estamos tratando, das questões aqui do estruturas em concreto armado, Vimos já os elementos que compõem o concreto, as propriedades do concreto armado, e hoje vamos deliberar, sobre as agressões que ocorrem nas estruturas de concreto. Estamos aqui na sessão... Oi, fala, Júlia. Desculpa, a minha nota de prova ainda não está no sistema. Tua nota? Professor, eu ia falar disso agora, eu fiz a minha prova e saiu a nota na hora, eu até mandei foto, eu acho que mandei foto, e agora tá como se eu tivesse ausente, não entendi. Eu vou ver isso, então. Tá? Por favor. É Ruth, meu nome. Tá, deixa eu anotar aqui em algum lugar, espera aí. Vamos anotar aqui, Vamos fazer o negócio certo. Então, vamos pegar aqui, Ruth, Isso, lá tá como se eu tivesse ausente, mas eu fiz a prova. Notas da B1. Isso. Do trabalho tá, só da B1. Tá. Tem que checar aí. Ruth com TH? Isso. Fala o seu sobrenome. Chaves. Com Chaves. CH também. Isso. E quem mais, pessoal? A minha nota não tá lá, professora, também. Júlia Júlia. Carvalho, Isso. Quem mais? A minha só não aparece a do trabalho do bambu, mas eu vou dar uma olhada de novo. Se não tiver lá, eu aviso sim, professor. Tá bom, perfeito. Nós precisamos fazer acabando a aula aqui, eu vou fazer um pente fino urgente disso daí. Tá bom? Porque teve uma migração de sistema, Ok. Se souberem, alguém também, não deixa para a última hora. O sistema não se corrige sozinho, não, tá? Vocês sabem bem, Precisa eu imputar lá a nota novamente, Então, vamos começar aí, pessoal. Agressões em concreto estrutural, Então, as agressões, ela acontece quando? Nós já até deliberamos um pouco sobre isso, Ela acontece, em exposição do concreto da estrutura em ambientes agressivos, Em ambientes agressivos, E as classes de agressividade ambiental. Nós vimos ambiente marítimo, ambiente industrial, respingos de maré e assim por diante. E outro fator, o que causa as agressões é a corrosão da armadura, A corrosão da armadura, A armadura, vocês sabem, é o aço que vai dentro do concreto, Que daí passa a ser chamado de concreto armado, porque ele tem aquele aço internamente para resistir os esforços de tração, porque o concreto ele só resiste à compressão, Então vamos em frente. Outra forma também que tem que tomar cuidado é as maneiras como o concreto sofre a fissuração.
né? Na hora que ele sofre a fissuração sobre o carregamento na estrutura, o que acontece? Ele faz aberturas e aí pode entrar fluidos, elementos, vapores agressivos que possam vir atacar a armadura de concreto. Esse aqui é um curso que eu fiz, né? Fiz no Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia, que ele trata dessas questões de vistoria e recebimento de entrega de obra, né? Que é sempre bom eu me atualizar. Na verdade, foi um curso de atualização mesmo, né? Porque tem novas normas de vistoria e entrega de obras. Então, quando você faz uma estrutura de concreto, o que ele precisa apresentar, pessoal? O concreto precisa apresentar as questões do quê? Nossa, peguei a mesma cor. As questões de durabilidade e desempenho, né? Que sejam satisfatórias para ele resistir aos esforços da edificação. A durabilidade da estrutura está intimamente ligado à porosidade e à permeabilidade do concreto. Por quê? Porque quanto mais poroso o concreto, ele fica mais susceptível para a ação dos agentes agressivos, né? Você tem a porosidade, os agentes agressivos entram, eles podem tanto danificar o concreto em si, como as armaduras, o aço que está lá dentro. Então, e como é que nós podemos, e qual que é, do que depende a boa durabilidade de um concreto? Né? Ele depende, né, como ele foi, a produção dele, como que ele foi feita a concretagem, né? E utilizar também materiais que sejam capazes de resistir às agressões ao meio a que ele está exposto, né? E para isso existe a normalização, pessoal. Existem as normas que já estabelecem os parâmetros que a gente deve seguir para reduzir esse problema de porosidade que vá prejudicar a resistência e a durabilidade da estrutura de concreto. Então, tudo tem norma. O ideal é seguir a norma, porque se você seguir a norma, você está resguardado em suas tomadas de decisões técnicas, né? Aqui está, ó. Vamos ver. A classe, né, de agressividade, né, ambiental. Por exemplo, fraca, nós até vimos, já eu coloquei numa aula, já isso daí. Né? Rural, né? Submersa. Poxa, tá com água. Como é que ele é fraca quando a estrutura está submersa? Porque não adianta, precisa ter a umidade e o oxigênio. E estando submerso, ele só tem a umidade, ele não tem o oxigênio para fazer, provavelmente, a oxidação da armadura com oxigênio. Né? Então, a classe de ambiental 1, agressividade fraca, risco de deterioração da estrutura insignificante. A zona moderada, né, que é a zona 2, é a urbana, risco pequeno. 3, forte, a marinha, né, ambiente marítimo e industrial. Deterioração grande, muito forte, né? Industrial, temos umas observações aqui, ou respingos de maré. Né? Essas observações aqui são relativos
quando você aumenta, aqui, vamos ver aqui, o A e o B, né? Você pode, olha, se você tiver em ambientes, por exemplo, protegido de chuva, com ar predominantemente seco, você pode subir, aumentar, melhorar, né? Reduzir o grau de agressividade, a classe de agressividade. Né? No ambiente, ó, vamos voltar aqui, no C aqui. Está aqui o C, ó, ambiente industrial. Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em indústria de papel celulose, armazenagem e indústrias químicas. Então, aqui nesse item industrial, você vai adotar para essas indústrias aqui. Aí vai ser um ambiente muito agressivo, tá? Então, vamos seguir. Então, de acordo com aquela classe, você vê, quem manda é aquela classe de agressividade, que está na tabela da norma ABNT. Através daquela classificação, nós vamos estabelecer a relação máxima de água e cimento, que afeta muito na porosidade, né? A resistência à compressão mínima, que tem que ter a estrutura, né? E o cobrimento mínimo da armadura. O cobrimento mínimo da armadura é aquela espessura até chegar no aço, né? Você tem eu acho que eu tenho aí para frente o slide, mas eu vou desenhar aqui, ó, tá meio difícil de desenhar com essa caneta aqui. Ó, é essa distância aqui, ó, até chegar na armadura do aço que está lá. Essa distância aqui é o cobrimento, tá? Então, você vê que quem nos orienta é aquela tabela que nós vimos, né? É a classe de agressividade a qual o concreto está exposto. Né? Aqui nós chegamos na tabela. Ó. Vamos ver a classe de agressividade 1. A relação água-cimento para o concreto CA e concreto armado, né? Para o concreto armado, vai ser menor que 0,65. Se for um concreto protendido, que é aquele concreto em que a armadura dentro do aço já está sobre tensão, né? que é aquela viga em cima do MASP, né? Que ela já está protendida ali, ela já está tracionada. Então, a relação água-cimento diminui um pouco, ela tem que ser um pouquinho menor. Né? A classe do concreto, ó, a classe de CA é a classe de... A C, quer dizer, CA é o aço, tá? O C, a classe de resistência no concreto, tem que ser no mínimo 20 megapascal. Você não vai poder usar C15, C18, né? Você vai ter que ser no mínimo 20 megapascal. E se for concreto protendido, vai ser no mínimo 25 megapascal. Ok? Vamos dar uma olhada. Você vê? Vamos observar aqui fazer algumas análises aqui. Ó. Você vê que conforme vai a classe de agressividade vai aumentando, ó, diminui a relação de água e cimento, né? Aumenta a resistência mínima à compressão do concreto, né? Aqui é 40 megapascal. Aqui poderia usar 20. Aqui não, é acima de 40. Né? Então, quem determina tudo isso é a classe de agressividade. Se você quer uma durabilidade, né? Que a tua estrutura tenha o desempenho adequado conforme as normas, você tem que começar selecionando aonde vai estar a sua edificação, em função da classe, né? Vamos lá. E aqui, pessoal, é
recobrimento. Olha, aqui, ó, cobrimento, né? Cobrimento mínimo dos elementos estruturais. Por exemplo, para laje, o cobrimento mínimo na classe 1 tem que ser 20 centímetros. O que é isso? Eu vou fazer de novo. Seção transversal da viga, o aço aqui dentro, né? A armadura lá dentro. Essa distância aqui, ó, da parede até chegar no aço tem que ser, no mínimo, 20 milímetros. Ali está em milímetros, né? Seria 2 centímetros. Tá? Então, aqui tem, vamos ver aqui, ó, para pilar na pior condição, na classe de agressividade industrial, numa indústria de papel e celulose. Então, a laje ela vai ter que ter um cobrimento de 50 milímetros, né? Então, aquela laje lá, né? Um corte transversal da laje. Aqui está o aço, né? Essa distância até a borda da laje vai ter que ser 5 centímetros. Por quê? Para proteger o aço, né? Ter mais material, mais concreto aqui, ó, até a agressividade chegar lá, né? Que não é para chegar, né? Então, esses parâmetros, ó, algumas situações aqui, ó, que acontecem na estrutura, em situações que ou não se segue o recobrimento, ou utilizou uma relação água-cimento fora do especificado, né? Nós temos a armadura aqui da estrutura sendo oxidada, né? E a estrutura começa a perder toda a resistência e, consequentemente, a durabilidade. Vai ter que fazer um reparo, né? Um restauro, fazer uma restauração dessa estrutura, né? Uma manutenção também adequada, né? Esses parâmetros são importantes, pois quase todo o mecanismo de agressão do concreto ocorrem a partir da percolação de fluidos através dos seus poros e fissuras, né? Essas diversas situações, a maioria é para proteger a armadura, mas existem situações que ela ataca, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, que ataca o concreto também. Essas fotos aqui eu peguei dessa arquiteta, né, a Vera Lunin, que ela é uma especialista nesta área aqui de perícia em estrutura. Então, vamos lá. As agressões físico-químicas mais importantes e que deterioram o aço e o concreto, né, são por abrasão, uma delas. Erosão por abrasão. É decorrente, né, do desgaste superficial do concreto causado pelo atrito repetitivo com outros materiais sólidos, principalmente pela passagem de pessoas, animais ou veículos. O estacionamento do shopping, a laje lá, ela tem que ter todo um tratamento, um processo de concretagem, um traço de concreto, para que aditivos para diminuir, de repente, a porosidade, né? Porque tem um uso constante, né? Aqui, fraturamento por congelamento da água. Por quê? Né? Se você tiver água e ela congelar, meio raro no Brasil, mas pode acontecer em câmaras internamente, em lajes de pisos frigoríficos, apesar dele também colocar o styrofoam, que é para dar aquela proteção na estrutura, né? Mas se ele congelar, houver o congelamento da estrutura, a água ela aumenta de volume 9%, né?
Por isso que estoura quando a Coca-Cola, quando a gente deixa congelando, né? Porque aumenta o volume. E daí, né? E a mesma coisa acontece com a água dentro da estrutura. Congelou, aumenta, e não tem jeito. A água, quando quer, ela leva tudo. E outra situação aqui, pessoal, né? Agressão físico-química, né? Estamos vendo a físico-químicas, né? É por cavitação, que é um fenômeno físico, né? Que acontece quando aumenta muito a velocidade, por exemplo, de escoamento da água. Essa velocidade alta, por exemplo, numa estrada que tem uma inclinação alta, a pressão aumenta a velocidade, a pressão cai. A pressão cai, a água vira vapor, né? E só que ela vira vapor, só que logo em seguida, ao diminuir a velocidade, o que acontece? Ela vira líquido de novo. E nesse processo de rapidamente sair da condição de vapor, ela faz implosões, né, na superfície da estrutura. E essa implosão, ela vai arrancando material do concreto, vai fazendo, né, vai arrancando. Eu estou falando, mas eu acho que eu tenho aqui um slide que explica melhor sobre isso. Ó. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, aqui de efeito de problema por cavitação na estrutura, né? São esses arrancamentos aqui de material, né? Aqui eu falo todo o exemplo, né? Ó, que você pega velocidades acima de 12 metros por segundo, né? Pode causar erosão severa do concreto devido à cavitação. É lógico, tem que ter a presença da água, né? Numa estrutura, né? Você tem numa rodovia, numa estrada, né? Você tem ou num sistema de drenagem, né? Numa tubulação interna, você tem a velocidade dentro do concreto, né? E aí, se ultrapassar essas velocidades, pode ocorrer esse tipo de cavitação. Hein? Aqui, ó. Então, nós vimos ali, vocês perceberam que anteriormente foram as agressões físico-químicas, né? Foi físico-química. Agora nós vamos entrar nas agressões químicas, né? Ali que era na física? Abrasão, né? Processo físico, o carro andando em cima da laje, a cavitação, processo físico, o gelo, né? A água congelando, processo físico. Agora nós vamos entrar nos aspectos químicos, né? Nós vamos ver um por um aqui, seria um resuminho, né? Solubilização de águas ácidas, né? O ácido passaria, né, por porosidade, né? Ele entraria e atacaria a armadura. Vamos ver com detalhes. Ação de águas sulfatadas. E reatividade dos agregados com os álcalis terrosos, né, do concreto. Né? Aqui os álcalis, o concreto, ele pode ter os silícios, né, silicatos, amorfos na forma de mineraloides, que eles reagem com os álcalis terrosos do concreto. Você vê que aqui ele não está atacando a armadura. Aqui ele está atacando o concreto. Né? Ele vai enfraquecer o concreto. Então vamos começar aqui. Ó, vamos começar. Né? A agressão do concreto por águas ácidas é comum em águas subterrâneas, né? E ocorrem a partir da transformação dos compostos de cálcio
existentes no concreto em sais de cálcio do ácido agressor. Que é, né? É meio, né? Eu acho que um pouquinho adiante, né? Então, o que acontece? A água, da onde vem a água ácida? Nesses processos de mineração. No processo de mineração, quando tem algum vazamento, pode contaminar o subsolo e ela pode, né? Isso da contaminação é imensa, né? Na verdade, tem muita contaminação, né? Melhor nem falar. Então, vamos lá. As principais reações de agressão ácida estão relacionadas à carbonatação do concreto, que ocorre com a reação química, né, do dióxido de carbono, CO2, com hidróxido de cálcio, que está lá no concreto. Né? E ele produz o quê? O carbonato de cálcio, que, por sua vez, o que ele faz? Não, você vê como é louco. Ele diminui o pH do concreto. Diminuindo o pH do concreto, o que ele faz? Quando o pH alto é básico, né? O pH alto é básico e não deixa que ocorra oxidações do aço. Então, quando tem esse processo aqui, né, que transforma em carbonato de cálcio, ele diminui o pH do concreto, vai para o pH ácido e aquilo que a gente chama, né, de despassivação da armadura. Então, ele começa a criar um ambiente propício a ter a corrosão da armadura. Né? O composto químico, né, que desencadeia o fenômeno da carbonatação do concreto é bem conhecido, facilmente encontrado nos centros urbanos, que são aonde? Um bom exemplo são túneis e viadutos, né, que lá dentro, né, próximo, tem excesso de veículo, os veículos produzem o dióxido de carbono, né? Está escrito, deixa eu falar, né? Senão eu falo lá, depois eu leio. Nesses ambientes, o concreto está exposto a alta concentração de gás carbônico, né? CO2. Este dióxido de carbono penetra nos poros do concreto, dilui-se na umidade presente na estrutura e forma o ácido carbônico. Né? O CO2 entra, ele encontra a água e vira o ácido carbônico. Este ácido reage com alguns componentes da pasta de cimento hidratado, do cimento que é hidratado, né? Joga água para fazer, e resulta em água e carbonato de cálcio, que é aquele elemento, o carbonato de cálcio, é aquele que reduz o pH internamente do concreto. Né? O carbonato de cálcio, ele não deteriora o concreto, né? Mas o que ele faz? Ele reduz, né? Ele reduz o pH, porque ele consome, né, o hidróxido de cálcio, o enxofre, e reduz o pH. Né? Então, o carbonato de cálcio, que é produzido lá internamente devido ao ácido carbônico, né, ele reduz o pH da armadura e deixa ali um ambiente de neutro para ácido, propício, se alguma coisa aparecer por porosidade, vai dar problema na armadura. Tá? Então, o que acontece? Então, o que nós temos que seguir? As normas. Nós já sabemos que em viaduto, túneis, tem uma concentração grande. Então, você já vai seguindo as normas
fazendo um projeto estrutural adequado a esses ambientes, né? Aqui, ó. O concreto, geralmente, né, tem esse valor de pH. E ao se carbonatar, os valores descem e ficam próximos de 8,5, né, gerando aí a carbonatação inicia na superfície da estrutura e forma uma frente de carbonatação, composta por duas zonas com pH distintos. Uma básica, aquilo que eu falei, e a outra neutra, né? Certo? Então, já despassivou a armadura, já enfraqueceu. Esta frente avança em direção ao interior do concreto e, quando alcança a armadura, ocorre a despassivação do ácido e este se torna vulnerável. Após a despassivação, o processo de corrosão será iniciado. Se houver umidade, né, diferença de potencial, ou seja, né, uma reação eletrolítica, né, potencial baixo dos materiais, né, houver uma diferença de potencial e produzir uma corrente galvânica, uma corrente elétrica aí, uma pilha, né, aquilo que a gente fala de pilha, e aí começa a parte de oxidação. A diferença de aeração também é de ar lá dentro, interno, nos poros, né, ar com íon positivo, cátion, e começa um processo de oxidação. E agentes, olha também aqui, ó, e oxigênio ao redor da armadura, né? Porque a oxidação, ela precisa ter oxigênio, né? Como é que começa a oxidação? O aço vai lá dar um elétron para o oxigênio, né? O oxigênio quer ficar estável, o aço, que tem muitos elétrons, vocês sabem, né? Vai lá, oferece um elétron para o oxigênio e aí começou a oxidação. Por isso que só ter a água não é suficiente. Precisa ter a umidade e o oxigênio. Porque a oxidação é a reação com o oxigênio, né? Os danos causados são vários, como fissuração do concreto, né? Porque quando oxida, o aço, quando oxida, ele aumenta muito de volume. E quando ele quer aumentar de volume, ele estoura todo aquele recobrimento que a gente deixou previsto lá, que nós deixamos. Tá até escrito aqui, né? Não vou falar mais. Com a fissuração ocorre o destacamento do cobrimento de aço, redução da seção da armadura, né? E perda da aderência o aço perde a aderência com o concreto, né? Então, a seção, na hora que começa a corroer, aqui, né? Na hora que começa a corrosão, né? Tem a armadura lá, o aço. Daí começa a corroer. Ele começa a aumentar de volume também, e com esse aumento de volume, o material oxidado aumenta de volume, ele começa a trincar todo o concreto, né? E também parte da seção da armadura começa a desaparecer, né? Parte da seção da armadura do aço, né, é consumida, né? E daí reduz essa área da seção e ela não resiste mais à tração, e daí tem que fazer um reforço urgente, né? Aqui um exemplo, ó, pessoal, né? A armadura está exposta já, olha, já removeu toda o cobrimento que foi especificado, já era, né? Vocês estão ouvindo, né? Só de vez em quando eu preciso dar uma checada. Deixa eu ver. Sim, sim. Tá bom. Porque numa aula ontem de estruturas isostáticas, eu estava falando
E ninguém respondia, né? De repente tocou meu celular, ô professor, nós estamos aqui, nós não estamos te ouvindo. Vamos lá. Aí tem também, pessoal, a lixiviação. O que a lixiviação faz? Então, nós vimos ali a carbonatação, tá? Carbonatação. A lixiviação, o que é? A água, por uma fissura, ela já entra e começa, ó, começa a carrear, ela começa a levar embora a pasta de cimento, né? Ela não tem nem reação química, pessoal. Ela começa a carrear, levar, ela entra por fissuras, a água pura, né? Muitas vezes a pior de todas é a água pura, por incrível que pareça. E começa a carregar tudo embora. Então, pessoal, uma coisa aqui, ó. Quando você vê isso daqui, isso não é carbonatação, tá? Isso é a lixiviação. Muita gente olha isso numa obra e acha que isso aqui é carbonatação, achando que carbonato é branco, cálcio, né? Gesso. Não, isso não é carbonatação, que é o que a gente vê na obra, né? Nas obras mal executadas, mas acontece também, né? Então, né, essa é a lixiviação. Ela entra e começa a levar embora os produtos lá. Vamos para o próximo slide. Para prevenir sua ocorrência, né, recomenda-se restringir a fissuração de forma a minimizar a infiltração de água e proteger superfícies expostas com produtos específicos, né? Você pode passar algum produto específico, né? Uma emulsão asfáltica, né? Se você perceber, porque fissura mesmo, pessoal. A estrutura é fissura. Toda a estrutura tem fissura em concreto. Só que ela tem que estar dentro do limite permitido pela norma, né? Agora, então, carbonatação, lixiviação e ataques por sulfatos, né? Ataques por sulfatos. Então, eu esqueci de falar, na apostila lá, na tabela de cobrimento, tem um espaço em branco assim, ó. Tem o 30 e tem um espaço em branco. Está em branco aqui. O que é? Ele não tem, ó, ele não tem essa linha aqui, ó. É só apagar a linha lá, tá? O ataque por sulfatos, ele age apenas nesse componente formado pelo concreto, no aluminato tricálcio, que essa é a representação reduzida dele, tá? É uma representação, né? Então, o C3A é o aluminato tricálcio, né? Ele não age sobre todos os componentes do cimento. O sulfato, ele age só sobre aqui. E o que acontece com ele? Então, ó, os sulfatos, né, que também é ácido, né, produzido também em mineradora, em indústria, é um terror isso daí, viu? Cai no sul, está muito contaminado. Então, o sulfato, ele reage, né, na presença do hidróxido de cálcio, ele reage aqui, ó, com o aluminato tricálcio do cimento e produz, né, o etringite, que é isso daqui, ó, que é um outro produto que faz o quê? Que aumenta muito o volume, que cresce muito. E daí ele começa a arrancar os pedaços aqui, ó, como nós estamos vendo aqui nas fotos, ó. Ele começa a arrancar tudo aqui, ó. Aqui é uma peça que caiu, né?
Então, os sulfatos, né? É sempre bom, né? Saber o ambiente, se está agressivo. Por isso que o pessoal, ali foi um posto de gasolina, pode estar contaminado com uma série de coisas, né? O solo, né? Até por um problema das pessoas não ficarem no local, né? Mas aqui é uma contaminação do subsolo por sulfatos que são produtos utilizados em indústrias mineradoras, assim por diante, né? E aí nós chegamos, né, na reação álcali. Aqui ele vai reagir com o agregado. Tá vendo? Aqui o agregado que pode ser o quê? O agregado miúdo ou graúdo. Ou seja, pode ser a brita ou areia. Né? Pode ser a brita ou areia. Então, ele consiste, né? Ele consiste em reações químicas dos álcalis terrosos, ferrosos ou terrosos do cimento, né? Com as contaminações do agregado, né? O agregado vem, né? Às vezes, por isso que é bom também, quando vai fazer uma grande estrutura, pesquisar o agregado, a origem dele, para ver se ele está contaminado com silicatos, né? Resultando em uma reação física expansiva que acarreta também na fissuração do concreto, né? Então, tem o agregado reativo aqui, ó, que são as sílicas amorfas, né, mineraloides, que vêm junto com o agregado, né? Não se preocupa com os nomes. É bom vocês já saberem, deixa os nomes comigo aí, depois vocês avançam mais, né? Os agregados reativos, eles vêm contaminados com muita sílica, né? E ele reage com o álcali terrosos, né? Do concreto, né? Ali do concreto, que está ali na formação do concreto junto com o cimento, e na presença de água, ele dá uma reação física, ó, física, ele tem um aumento de volume, e olha o estado que fica a estrutura. Né? Aqui é uma fundação de uma sapata, né? É um bloco, né, de sapata. Olha o estado que fica aí. Né? Por isso que é importante, né? Sabe, é lógico que a gente... Tudo que é barato, você vai fazer uma obra. Ah, lá é barato, é barato. Né? Muito barato. Listou o preço. Checa a origem, checa a qualidade. Né? Né? O que faz também é... Por isso que pede referências. Para quem você já forneceu? Dá uma ligada. Para quem ele já forneceu, deu tudo em ordem, fazer uma obra grande com ele. Ele te forneceu brita, deu tudo certo, como é que, né? Liga, sempre liga, né? Sempre telefona, né? E agora vamos, né? Agora vamos entrar na corrosão dentro da armadura, né? O que acontece? Deixa eu perguntar, vocês ouviram um barulho aí de sistema? Ou não? Sim, professor, é do WhatsApp, né? Eu estou compartilhando o som do meu sistema, porque coloquei uma musiquinha aí do Spotify. Pode deixar, né? Não preciso, né? Vou deixar. É porque eu tenho que daí fechar. Só se eu fazer assim, quer ver? Pode deixar, professor, não está incomodando, não. Não. Tá. Então vamos lá. É porque eu tenho que fechar isso aqui, entendeu? E tirar o som do sistema que está indo para vocês. Ó, as armaduras dentro do concreto armado estão protegidas contra a corrosão pelo fenômeno da passivação do aço.
só repassa a passivação do aço é porque o pH é 12, é 13, ele é bem básico, né? O básico elimina o ácido, né? Então evita a corrosão. E essa passivação vem do concreto mesmo, tá? Não é nada que coloca na dosagem, no traço, não é aditivo nada. Isso já é um componente que gera essa passivação na armadura naturalmente, né? Ó, decorrente do elevado pH do concreto, que é maior que 12. Está lá tranquilona, você não precisa se preocupar. Em ambientes com elevada alcalinidade na superfície das barras de aço, então, ó, ali é alcalino, né? Alto pH é alcalino, né? É formada uma camada impermeável de óxido de ferro, chamada de película passivadora, que impede a dissolução dos íons de ferro, impossibilitando, né, aquilo que eu falei do íon. Dissolução chega o oxigênio, o ferro vai lá e entrega um elétron para ele. Na hora que ele entrega um elétron, e é isso mesmo, pessoal, na hora que o ferro entrega um elétron para o oxigênio, começou a corrosão, né? Que impede a dissolução dos íons de ferro, né? Impossibilitando a corrosão. Íon é o negativo, né? É o elétron que ele entrega. Impossibilitando a corrosão da armadura, né? Então, ela está protegida lá dentro, né, por uma película passivadora. Muitas vezes você vê uma estrutura de aço e você vê que ela tem um óxido de ferro dela. Aquele óxido, em diversas situações, é ele que protege a continuidade da oxidação. Mesmo em algumas estruturas de alumínio, janelas de alumínio na praia, às vezes forma um óxido lá. Aquele óxido que está protegendo a continuidade da corrosão, né? O alumínio dificilmente se corrói, mas aquele óxido protege mais ainda, né? Então tá aqui, ó. Vamos ver o que é isso. Esquema da película passivadora, tá vendo? Aqui está o cobrimento, lá que você viu na tabela inicial, né? Camada de cobrimento, aqui está tranquilinho, o pH maior que 12, e forma aqui em volta a película, essa ilustração está na apostila, né? Formada por uma camada impermeável de óxido de ferro, né? A corrosão da armadura só é possível se a película passivadora for destruída, o que pode acontecer por 3 causas principais: redução do pH abaixo de 9 por efeito da carbonatação, né? Presença de íons cloreto, né? Ácido, ou de poluição atmosférica, CO2, né? Lixiviação do concreto na presença de fluxos de água que percolam através da sua massa, né? Que levam o material, começa a água junto com o oxigênio, começa a oxidação. Aqui, ó, essa observação, né? Para que ocorra a corrosão da armadura, é necessário que haja umidade e oxigênio junto a elas, né? É necessário, mas a película passivadora tem que estar rompida, né? O pH tem que estar diminuído, né? Só ter o oxigênio e água não é suficiente, porque lá você tem o pH alto, né? A alcalinidade alta. Então tem que acontecer redução do pH, poluição atmosférica, CO2, presença de água carreando a massa de concreto e os elementos do cimento. Aqui, vamos ver. Exemplificação da carbonatação de concreto, né?
Bom, entra o CO2 começa a penetrar aqui, os poros têm ar também aqui, né? Os poros têm ar aqui também, poros cheios de ar aqui junto, né? Aí começa a formar o quê? O carbonato de cálcio começa a despassivar, e começa a reduzir o pH e começa a penetrar aqui, ó, né? E começa a penetrar. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Quantos anos? Estamos em 24 arquitetos. E aqui tem os poros contendo água. Então, ó, começa aqui o negócio dá problema, né? Começa a surgir problema aqui, né? E vai reduzir o pH, né? Então, tem ar, oxigênio e água, né? Se o concreto estiver totalmente saturado, não haverá corrosão da armadura. O que é isso? Aquilo que eu falei aqui, eu até desenhei, ó. Aqui, ó. O concreto e a água. Os poros estão todos cheios de água, então não tem oxigênio. Então não vai ter, quando está saturado, vocês entendem o que seja. Quando o ar está saturado, o solo está saturado, vocês nas obras vão ouvir muito isso na hora que vocês estiverem na parte de acompanhamento de obra, ou acompanhamento à execução de um projeto que você possa ter feito, vocês vão ver, o solo é saturado. O solo é saturado porque todos os poros, né, a porosidade do solo está todo preenchido de água. O ar está saturado porque ele já tem o máximo possível de água para ele ficar em vapor. Se cair uma gotinha de água a mais no vapor de água, quando ele está saturado no ar, cai a água, né? Então, está saturado, está no limite de água. Então, quando ele está no limite de água, não entra mais nada, não vai entrar oxigênio, nada, né? Então, se o concreto estiver totalmente saturado, não haverá corrosão da armadura. Para que haja corrosão, é necessária a presença simultânea de água e oxigênio. Então, aqui tem essas observações, essa apostila realmente de vocês, eu dei uma mesclada aí em coisas, né, com a apostila está muito boa mesmo, olha, muito satisfeito com essa apostila aí de vocês, a autora, né? Eu sou autor de umas apostilas de vocês também, viu? Não sei se vocês usaram ela. Por exemplo, Geometria Descritiva 2, aplicada à arquitetura, é minha autoria. Vamos lá. Você observou como é importante respeitar o cobrimento da armadura. Eu já aviso, senão vai reclamar, né? E alguns trabalhos que eu fiz ainda, que eu não saiu ainda ligado a urbanismo, né? As questões de ocupação de urbanismo. Mas é para pós-graduação, provavelmente. Ó, você observou como é importante respeitar o cobrimento da armadura, né? Aquele cobrimento da tabela, pois a relação água-cimento, classe de resistência do concreto, a partir do conhecimento das classes da agressividade ambiental, nós vimos que é importante, né? Tudo quem manda é a classe de agressividade ambiental. Chovendo. Tomando os cuidados previstos em norma, evita-se problemas nas estruturas de concreto armado. Pessoal, tudo tem norma, né? Tudo. Além disso, você já parou para pensar que pontos deverão ser conferidos em projetos quando há obras em ambientes agressivos? Né? Será necessário o controle do cobrimento da armadura e da relação água-cimento do concreto? Né? Então, são os pontos lá que ela manda a gente, né,
deliberar sobre esses temas aí. E a gente viu que é importante você seguir a norma, o cobrimento. O cobrimento vem da onde? Da classe de agressividade ambiental onde será a obra construído. Vai definir também a classe de resistência mínima do concreto, né? E assim por diante. E também agora nós vamos falar sobre as questões das ações, os esforços mecânicos que estão sujeitos às estruturas, né? Estamos sendo uns desenhos. Movimentações de origem térmica, né? Isso é normal, né? Uma casa, né? Insolação, movimenta a estrutura de origem térmica, a laje, né? Impactos, por exemplo, num estacionamento, ações cíclicas em pontes, né? Pontes e viadutos, né? Aquela oscilação que ela tem, né? Acho que todo mundo já percebeu, né? Aquela oscilação cíclica, ainda bem que tem, né? Certo? Ainda bem que tem, mas tem que ser controlada, né? Ações cíclicas, retração que possa ocorrer durante a concretagem, fluência, né? Fluência do material, e tem outras, né? Ações mecânicas que podem ocorrer numa estrutura. Vamos lá. Então, quais são as ações para prevenir problemas relacionados às ações mecânicas? Nossa, o que está acontecendo aqui? Prever barreiras protetoras em pilares de viadutos, pontes, em pilares de shopping center, né? Em pilares de estacionamento de condomínios residenciais. Realizar o período de cura do concreto adequadamente, né? Aquele período de cura, fazer umedecer a estrutura, né? O período de cura é aquele período que o concreto vai ganhando resistência, né? Voltando, né? O concreto não seca, ele cura. Ele cura e vai ganhando resistência. Realizar o período adequadamente para evitar, né? Fissuração por retração, que algumas vezes, né? A cura, você vai lá, ele retrai, né? Ele perde muita água rapidamente, porque ele precisa de água para curar, para as reações complexas internas, né? Executar as juntas de dilatação em estruturas sujeitas a variações volumétricas. Geralmente você vê em shopping center, você tem juntas de dilatação em estruturas, né? Você vê que o piso se divide e ali tem, né, uma cobre-junta ali, ou tem um mastique ali, porque a cada determinado metro a estrutura se movimenta, ela tem junta de dilatação, senão se ela for uma na outra, uma vai deformar a outra, né? Executar isolamentos isotérmicos, né, em casos específicos para evitar as patologias em variações térmicas, né? Geralmente em laje, aquele sol batendo constantemente, né? Coloca uma vermiculita, alguma coisa que proteja a laje em si. Agora nós vamos falar os modos de ruptura, né, do concreto e a fissuração que ocorre. O concreto é composto, né, como nós já sabemos, por uma mistura de agregados graúdos, né, miúdos também, envoltos de uma argamassa, né? Mas aqui vamos falar do graúdo. Certo? Está lá, envolto. Os grãos de agregado graúdo são muito mais rígidos do que a argamassa cimentícia, né? Aquela argamassa que os envolve. Tal fato acarreta em tensões transversais de tração quando o concreto sofre aplicação
da tensão de compressão. Desta forma, concretos de resistência até 40 megapascal, a ruptura ocorre conforme a ilustração a seguir, que tem também essa possibilidade de vocês. Ó. Então, quando você comprime o concreto, você vai fazer a compressão aqui, ó. O que acontece aqui, pessoal? Nesse elemento aqui, ó, pegando esse elemento aqui, ó, e ampliando aqui. Né? Você está nessa disposição. Na hora que você comprime aqui, os agregados, eles geram uma tensão de tração. Né? Uma tensão de tração oposta, né? Em sentido oposto à tensão de compressão lá que está agindo. E o que acontece? Como tem essa tensão de tração lateral e a pasta de cimento não resiste à tração, ocorrem essas fissuras aqui. Ó. Né? Por quê? Porque está agindo uma tração aqui. Ó. Tem pequenos esforços de tração agindo aqui, por isso que a fissura é paralela ao carregamento. Aqui está o carregamento de compressão. E a fissura acontece aqui, porque os agregados, eles geram tensões de tração. E a pasta de cimento e o concreto em si não resiste à tensão de tração. Né? Então, como a resistência é baixa, o que ele gera? Fissuras. Ó. Fissuras. Né? Ele vai gerando fissuras. Aí, isso é para 40 megapascal. Quando for superior a 50, que é concreto já de resistência elevada, o rompimento dá de forma explosiva, né? Então, cuidado na hora que for fazer um teste, uma prova de carga com concreto acima de 50 megapascal. Aqui, quando a gente vai fazer um ensaio lá no laboratório, acho que vocês fizeram esse ensaio de resistência à compressão do concreto armado, do concreto, aí ele fala aqui, ó, que ele se rompe dessa forma. Porque aqui você tem o quê? Ó? Os pratos metálicos, ó, para o carregamento ser uniforme aqui. Só que na hora que você põe esses pratos metálicos, eles geram tensões aqui, ó, de atrito, que fazem que a fissura ocorra desse jeito, né? E não daquele jeitinho lá. Né? Aqui a tração está vendo que ela dá uma inclinada devido ao atrito que ocorre entre o prato metálico e o corpo de prova. Tá? No concreto armado convencional, vamos lá falar. Pela baixa resistência, né, eu falei já várias vezes, o concreto armado convencional é aquele que a armadura é passiva. Né? A armadura não sofreu nenhuma proteção, não é um concreto protendido. No concreto armado convencional, pela baixa resistência à tração do concreto, né, sabemos que o concreto tem baixa resistência à tração, é comum o aparecimento de fissuras, principalmente nas zonas tracionadas das peças. Né? Se alguma área tiver tracionada, vai ter pequenas fissuras. O maior problema do aparecimento dessa manifestação está relacionado à corrosão da armadura, das fissuras. Né? A fissura, né, a corrosão da armadura gera fissura. Mas, além disso, a fissuração causa um dano estético e faz com que as pessoas percam a confiabilidade na edificação. Aquela sensação de conforto, bem-estar. Você vai num lugar, vê a coisa torta, vê a coisa fissurada,
aquela estrutura metálica inclinada, né? Pô, perde a confiança na edificação. Dessa forma, tem-se que a melhor forma de evitar o aparecimento de manifestações patológicas é a partir da confecção de bons projetos, realizando o controle tecnológico dos materiais utilizados e também contratando mão de obra especializada para realizar os serviços, né? E não curiosos, né? Ah, eu vou fazer as formas para a sua estrutura, ou vou fazer, nunca fiz, mas eu faço direitinho, não. Né? Então, tá. Outra coisa, quando a gente fala nesses problemas, eu vou falar uma coisa meio, mas é uma orientação. A gente não fala patologia do concreto. É errado. O correto é falar manifestações patológicas, tá? E não, e na apostila eu achei legal que já está escrito assim também. Né? Ela fala manifestações, e qualquer coisa que você lê por aí fala patologia, não é, é manifestação patológica. Ah, então aqui vocês vão responder e me mandar no AVA, né, essas 3 questões que estão no livro. Essa, vocês têm um livro lá, né? Se alguém quiser fazer um print screen, essa. Essa. Pode ir passando, né? Essa aqui. Essas estão no livro, né, professor? Estão no livro, tá? Vocês me mandam pelo AVA. Então, por hoje é só, pessoal. Foi um prazer dividir com vocês essas informações aí. Valeu, Tá professor. bom, Obrigado. professor. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigado. Alguém quer falar? Então, vou encerrar a gravação, mas continuo aqui mais uns instantes ao vivo aqui, tá bom? Boa noite a todos, obrigado aí pela presença. Estamos juntos aí em tudo que for necessário. Pessoas que não estão com as notas aí, é só me avisar.